Voltamos, pessoal, eu e o Zé, PI, para a gente falar o resto do que a gente tem sobre agentes físicos, certo? Por que a gente falou muito de agente físico de calor e ruído? Porque são os agentes físicos mais comuns, tá certo? Nos ambientes de trabalho, tá? Mas a gente vai agora fazer um compilado, vamos falar sobre 5 outros tipos de agentes de risco físico, tá? Lembrando, o que gera o risco físico são os agentes, tá bom? Então, a gente falou do agente físico ruído, agente físico calor. Agora nós vamos falar sobre 5 outros agentes físicos. O nosso primeiro agente físico que a gente vai falar é exatamente o contrário do calor, viu, Zé? Que é exatamente o frio, tá? Não é um frio qualquer, é um frio intenso, tá bom? Normalmente onde é que a gente encontra esse frio intenso? Aqui no ar-condicionado do meu quarto? Não, eu vou encontrar esse frio intenso nos locais onde eu tenho processos de refrigeração intensas, né? Normalmente abaixo de 0. Basicamente são câmaras frigoríficas, túneis de congelamento, tá bom? Então, onde é que eu tenho normalmente isso? Normalmente quando eu vou trabalhar com processos de por exemplo, acondicionamento de carnes, de alimentos, certo? De algo do tipo, beleza? Então, nesse tipo de situação de trabalho, nós temos aí a presença, tá, Zé? De frio em grande intensidade. O que seria esse frio em grande intensidade? A legislação diz que depende da região do país. Em algumas regiões do Brasil, já abaixo de 15 graus já é considerado um frio intenso, tá? Mas vamos trabalhar aí com frio ali abaixo de 4 graus, seria mais ou menos um frio intenso. Ah, professor, mas o frio natural de algumas regiões do país ele é abaixo de 4 graus, então se eu estiver trabalhando no meio da rua, a gente está falando aqui de locais de trabalho, tá certo? Então a gente está realmente tratando aqui de câmaras frigoríficas, a gente está tratando aqui de ambientes de trabalho, túneis de ensacamento, túneis de congelamento, tá bom? Que são locais de trabalho que realmente possuem uma temperatura, tá? Amena, artificialmente falando, beleza? Então são normalmente encontrados em abatedouros, em frigoríficos, em lojas de alimentos, de maneira geral, tá bom? Então voltando aqui para a situação do frio em particular, certo? Eu gosto muito de falar desse assunto no que diz respeito a, por exemplo, qual é a forma que a gente, quando está exposto a frio, o pessoal que mora no sul, que porventura possa ver esse vídeo, tá? Quando a gente vai se expor ao frio, o que a gente faz? A gente se agasalha, certo? Então, para tornar um ambiente que é artificialmente frio, certo? Ele ser salubre, ou seja, saudável para o trabalhador, o que é necessário, certo? Basicamente falar sobre frio é falar sobre isso, tá bom? Sobre o que é necessário para tornar o ambiente de trabalho da pessoa que trabalha nesse tipo de ambiente saudável, tá bom? Para isso eu preciso o quê? Me agasalhar, basicamente é isso. Então, não vai ter dentro de uma câmara fria uma medida de engenharia, uma medida de proteção coletiva, até porque não tem muito o que ser feito, tá? Dentro de uma câmara fria, por exemplo. O que a gente vai fazer, portanto, dentro desses ambientes? Nós vamos agasalhar o nosso trabalhador, tá? Como é que eu vou agasalhar esse nosso trabalhador? Das mais diversas formas possíveis. E eu gosto de falar desse assunto justamente pensando em quais equipamentos de proteção individual o trabalhador precisa utilizar num ambiente que tenha frio, tá? Então vamos pensar em nós. Qual a primeira coisa que a gente compra quando vai passar um frio? É um casaco, né? Só que o casaco, para o ambiente laboral, não tem esse nome, tá? A gente vai chamar ele de japona. Anota, pessoal, pega o caderno e a caneta. Japona é o nome do nosso casaco, é o nome do nosso equipamento de proteção individual. Você já deve ter visto, normalmente elas são brancas ou azuis. O pessoal que entra em câmara fria em supermercados e em frigoríficos, vocês já devem ter visto eles utilizando esse tipo de coisa. É uma espécie de bata com um capuz, certo? Essa japona, tá bom? Ela vai ser utilizada justamente para fazer o que? A proteção do frio do trabalhador, dos braços, do tronco e dessa região aqui da cabeça com o capuz. Beleza? Então vocês percebem que a gente já está com os nossos braços e o nosso tronco e até pelo menos aqui as orelhas também já meio que não expostas ao frio intenso, tá bom? O que falta agora pra gente melhorar a nossa exposição ao frio? Vamos usar então uma calça, né? Obviamente para não ficar com as canelas de fora, né?
Então, use uma calça, que eu vou chamar aqui de calça térmica, certo? A partir do momento que eu visto uma calça térmica, normalmente são impermeáveis e também são azuis ou brancos, normalmente os azuis serão azuis, certo? Você vai ter essa calça térmica, tá bom? Sendo ali a sua forma de deixar de expor as suas pernas e também a sua região pubiana do frio, tá bom? Então você vai ter aí membros superiores, membros inferiores, tronco, também já não mais expostos ao frio. Falta o que, gente? Ó, as nossas mãos, por exemplo. Como é que a gente faz então para minimizar esse calor nas mãos? A gente usa o que? Luvas térmicas, tá? Então eu uso luvas térmicas, assim como calças térmicas e Japão. Agora só tá faltando o que? Os meus pés, né? O que eu posso usar nos meus pés, por exemplo? Meias térmicas, obviamente, e eu não vou ficar andando descalço, certo? Eu posso usar ali, então, uma bota. Normalmente nesses locais de trabalho como câmeras e tal, você usa botas impermeáveis, tá? E acopladas a elas meias térmicas. O que ainda está de fora do meu corpo? Só o meu rosto. O que eu ainda posso adicionar como equipamento de proteção individual adicional para melhorar esse conforto térmico? O que a gente vê muito em Fórmula 1 e em assaltos, que a gente chama de balaclava, tá? O que é a balaclava, gente? É aquela, o pessoal fazia com meia antigamente, né? Pegava aqui, rasgava uma meia e botava, enfiava na cabeça, uma meia bem larga, né, obviamente. Mas o que é? É aquelas coisas que piloto de Fórmula 1 usa abaixo do capacete. Todo mundo aqui que já assistiu uma corrida de Fórmula 1 já deve ter visto. Quando ele tira o capacete, ele tá com uma espécie de um capuz com só os olhos de fora, certo? E aí o que é aquilo ali? A gente chama de balaclava, tá certo? A gente pode adicionar esse equipamento de proteção individual aí para poder minimizar o frio no nariz, o frio na região da boca, tá certo? Então, é o que a gente chama de balaclava, beleza? Sendo assim, você vai ficar apenas com o que de fora? Só os seus olhos, tá certo? E aí o seu desconforto térmico, dado a intensidade do frio, vai diminuir, tá bom? Então, sendo assim, a gente tem um ambiente de trabalho saudável para o trabalhador que trabalha nesse tipo de ambiente, tá bom? Beleza? Esse é o nosso primeiro agente de risco desse vídeo. O nosso segundo agente de risco desse vídeo é um agente bem estranho. Vocês talvez nunca vão se deparar na vida de vocês, mas é importante que vocês saibam que ele existe. Esse agente de risco se chama pressões anormais, tá certo? Pressões anormais, nosso segundo agente de risco. O que seria uma pressão anormal? Onde é que eu tenho pressões anormais? Normalmente eu só tenho pressões anormais em ambientes de mergulho, tá? Então, profissionais que trabalham mergulhando para pesca submarina, caça, certo? Ou então para alguma outra atividade de pesquisa que seja no fundo do mar, ali eu tenho grandes pressões, certo? Então eu vou chamar de pressões anormais, tá certo? Então pessoas que trabalham em pressões anormais muito altas ou muito baixas. Quando é que eu tenho pressões anormais muito baixas? É quando eu vou para altitudes muito grandes. Eita, professor, agora você me pegou. Quando eu mergulho, a pressão é alta. Quando eu subo para grandes altitudes, e quando eu falo grandes altitudes, gente, é Everest, tá? Não estou falando subir a Serra de Guaramiranga, por exemplo, tá? É uma altitude bem elevada mesmo, tá bom? Everest eu tô exagerando, mas assim, qualquer tipo de montanha que não seja habitável, digamos assim, eu tô falando em pressões anormais de baixíssimo valor, tá? Normalmente, quando a gente fala de pressões anormais, é mais para mergulho, tá? Mas existe a possibilidade também de pressões anormais mais baixas. Mas enfim, vamos trabalhar com essa hipótese de que possa ser nos dois, mas que a grande maioria das pressões anormais que acontecem nos ambientes de trabalho são pressões mais altas, devido ao mergulho, certo? Esse mergulho, ele vai gerar essa pressão anormal mais intensa, por quê? Por conta da densidade da água, que é diferente da densidade do ar, tá certo? Então essa densidade da água, ela vai gerar pressões muito grandes. Então, por exemplo, quanto mais fundo você mergulha, maior vai ser essa pressão. Ah, pessoal, mas por que você disse que quando eu subo a pressão é menor? Eu sempre tive a impressão que a pressão era maior quando eu subi a serra, porque meus ouvidos entopem, não sei o que e tal. Não, quando você sobe para uma altitude, você tem pressões menores, tá? Por que isso? Porque a sua coluna de ar acima da sua cabeça, até a atmosfera, ela é menor do que a coluna de ar quando você está, certo? Embaixo a nível do mar, tá certo? Então tudo isso tem a ver com a coluna de fluido, de líquido que tem em cima da sua cabeça. É o mesmo raciocínio para quando você mergulha. Quanto mais água tem acima da sua cabeça até a superfície, mais pressão você vai ter,
você for para fora da água, é a mesma coisa. Quanto mais ar estiver acima da sua cabeça, mais pressão você vai ter. Se você sobe, essa pressão vai diminuir. Beleza? Então, basicamente, é esse o raciocínio, tá? O que é necessário para esse tipo de situação? Essa pressão anormal, especificamente, tanto para quem vai subir quanto para quem vai descer mergulhando, tá? Você precisa fazer ela de forma escalonada, lenta, paulatina, devagar, tá? Por quê? Porque o nosso corpo, graças a Deus, certo? Para que a gente possa fazer esse tipo de atividade, ele tem, viu, Zé? Não sei se tu tá sabendo, o teu corpo não sei se ele tem isso, não. Mas ele, o nosso, de seres humanos, tirando o Zé, que talvez tenha, e nosso corpo ele tem a dádiva física dele se adaptar às pressões ambientes, tá certo? Então, por exemplo, normalmente quando o time vai jogar nas altitudes lá na Bolívia, os jogadores vão o quê? Uma semana antes para treinar lá, por quê? Porque eles vão se aclimatando ao local, certo? Se adaptando o seu corpo à pressão local, principalmente a questão de respiração, porque nos ambientes mais altos o ar é rarefeito. Vixe, pessoal, agora você misturou, foi tudo. O ar é rarefeito. O que é? O oxigênio ele é raro, por isso que o nome é rarefeito. Por que o oxigênio é raro? Porque a pressão é mais baixa. Quanto maior a pressão, mais concentrado fica os gases, né? Então, quando a pressão é mais alta, ou seja, a nível do mar, o oxigênio é mais concentrado. Tá? Quando eu subo, como a pressão é menor, o oxigênio é mais espalhado, é mais raro, por isso o nome é rarefeito. Do mesmo jeito que eles fazem essa aclimatação quando sobem, aí o cara quando vai descer mergulhando, ele tem que fazer a aclimatação do seu corpo para as pressões, tá certo? Então, ele vai descer ali 5 metros, aí ele vai descer mais 5, depois vai descer mais 5, tá? Não pode fazer essa descida de uma vez. Por quê? Porque senão o seu corpo vai entrar numa diferença de pressão muito grande com o ambiente externo. É a mesma coisa, por exemplo, de quando o homem vai para o universo, certo? Se ele não estiver dentro daquelas roupas, certo, dele, se, por exemplo, aconteceu que rasgar uma roupa daquela de astronauta ou quebrar o capacete, alguma coisa do tipo, o que acontece? Vai haver o quê? Uma pressão muito baixa. No universo é o vácuo, né? Ou seja, não existe pressão no universo, tá? Então, o que acontece quando acontece alguma coisa com aquelas roupas de astronauta? O corpo da pessoa simplesmente ele explode. Por quê? Porque nosso corpo ele tem muita pressão, certo? Nesse momento aqui, eu estou a nível do mar, o meu corpo está na mesma pressão externa, por isso que ele está normal, tá? Então, ele se adapta à pressão externa. Se eu chego num local onde a pressão é zero, meu corpo tem uma pressão muito grande, meu corpo explode, certo? Então, basicamente é isso que a gente tenta fazer, descendo paulatinamente em atividades de mergulho, fazer com que o nosso corpo se adapte devagarzinho às pressões que ele está sendo submetido, tá bom? Isso é um tipo de risco físico bem comum nas atividades, mas é bom que vocês saibam que ele existe, tá? O terceiro tipo de risco físico que a gente vai falar é o risco físico umidade, tá? Vocês devem muito bem saber o que é umidade, né? Mas normalmente esse risco físico ele é bem também incomum. Normalmente ele acontece em galerias de esgoto, ou então em locais alagados, certo? Em locais que tem um nível de umidade muito alto, certo? Esse nível de umidade muito alto ele vai acontecer pouquíssimas vezes nos nossos ambientes de trabalho, mas esse risco físico ele também existe, tá? E ele pode causar uma série de coisas, inclusive associadas ao calor, né? Porque com níveis grandes de umidade, a gente até já discutiu isso, nossa sudorese não consegue acontecer de forma correta, e aí a gente pode ser acometido aí de um aumento de temperatura corporal e vir a ter desmaios, etc. Então é muito importante que se tenha os cuidados necessários que tu tiver em ambientes úmidos, porque normalmente esses ambientes úmidos eles também são enclausurados, são fechados, certo? E temos uma série de fatores associados a ele, tá? Nosso quarto tipo de agente físico, eu vou chamar ele de vibração, certo? Quando é que eu tenho, meu Deus do céu, vibração no ambiente de trabalho? Vamos dar um exemplo clássico, mas que muitas vezes as pessoas acham que é uma vibração violentíssima e realmente é, certo? São as britadeiras. Quem aqui já viu uma britadeira? Aqueles marteletes de quebrar asfalto, certo? O que acontece quando o trabalhador se utiliza daquele tipo de equipamento para suas atividades laborais? O trabalhador passa um intenso momento fazendo o quê? Vibrando a sua musculatura, vibrando a sua estrutura óssea, certo? Aquilo ali faz com que aconteçam alguns problemas ósseos, alguns problemas musculares, tá certo?
E esse tipo de atividade, ela sim é uma atividade que, a depender do tamanho da vibração, da quantidade de vibração, certo? O equipamento que mede isso a gente chama de osciloscópio, tá? É o equipamento que vai medir o quanto de vibração o trabalhador está recebendo, aí você mede o tempo em que ele está exposto à vibração, para saber se aquela quantidade de vibração, aquela quantidade de tempo exposto à vibração não vai prejudicar a parte órteo-muscular do trabalhador, tá bom? Não tem muito também o que fazer, existem algumas luvas que minimizam, certo? Essa exposição à vibração, mas a depender do tipo de vibração a qual o trabalhador está exposto, ele realmente não vai conseguir estar no ambiente salubre, certo? Ele vai sim estar no ambiente insalubre, que pode posteriormente vir a atrapalhar a sua vida normal, né? Por conta dessas doenças que podem surgir a partir de ambientes com muita vibração. Outro tipo de equipamento que causa vibração são alguns automóveis mais antigos, como ônibus antigos que vibravam muito, ou tratores antigos. Hoje em dia eles já estão meio que saindo do mercado, né? Por conta desse tempo e por conta desses problemas. Mas acontecia muito antigamente de ter alguns automóveis que tinham níveis de vibração muito altos. Tá? Também não é um tipo de atividade muito comum, mas é importante que vocês saibam que ambientes com vibração, certo? Também são ambientes que podem ser, digamos assim, insalubres, né? Tornem a sua atividade não saudável, tá bom? Beleza? Então, falta quem? Faltam os dois tipos de radiação, certo? São as radiações ionizantes e as radiações não ionizantes. Olha aí, gente, eu disse pra vocês que eram 5, mas na verdade eram 6, tá? Então, as radiações ionizantes, basicamente, são as radiações que causam ionização das nossas células, certo? Então, são radiações que basicamente são raios-x, raios gama, raios alfa, certo? Os raios-x são os mais comuns, né, que a gente já ouviu falar. Então, são radiações, certo? Que a gente chama de radiações ionizantes porque elas são potencialmente ionizantes para as nossas células, ou seja, elas podem potencialmente causar câncer, por exemplo, tá? Então, essas radiações ionizantes, onde a gente tem a mais importante, a mais característica, que são os raios-x, é quando você for bater suas chapas, tá? Esses raios-x eles são encontrados em hospitais, em clínicas odontológicas, normalmente na parte de saúde, né? Mas também são utilizados em alguns equipamentos de pesquisa, são usados ainda em alguns equipamentos de medição de alguns equipamentos mecânicos, aferição de fissuras, certo? Eles são utilizados para algumas outras coisas, além de diagnóstico médico. Mas a grande maioria das coisas são relacionadas a diagnóstico médico, tá bom? E esses raios-x, normalmente eles têm esses potenciais de causar doenças graves, né? Como por exemplo o câncer, tá bom? Se exposto o trabalhador a essas radiações ionizantes, o trabalhador pode vir a ter problemas de proliferação desordenada de células que a gente chama de câncer, certo? Como é que você pode fazer para minimizar essa exposição? Normalmente os trabalhadores devem se utilizar dos biombos, certo? Ficar atrás de paredes que a gente chama de paredes baritadas, você já deve ter percebido isso. Ah, professor, mas quer dizer então que quando eu vou fazer um exame, óbvio que eu tenho que ficar exposto lá, porque senão o raio-x não bate em mim. Isso. O cara que está trabalhando, que está operando o aparelho, ele não precisa estar lá. Ele vai para trás de uma parede, onde o raio-x bate e volta, mas você tem que ficar lá. Professor, então eu vou adoecer se eu fizer um raio-x? Não, porque você só vai ficar ali exposto rapidamente. Faz um exame e vai embora, você não vai fazer exame todo dia, toda hora, certo? Já o cara não, ele precisa estar atrás de uma parede, precisa estar observando por uma janelinha, que também é específica, onde o raio-x não entra. É importante que, se for um trabalhador que vai precisar fazer algum tipo de trabalho exposto a raio-x, porque é uma cirurgia, por exemplo, ele esteja com aventais de chumbo, tá bom? É necessário e é obrigatório que todo mundo que trabalha com raio-x tenha na sua lapelazinha um dosímetro de radiação, certo? Esse dosímetro de radiação vai dizer qual a dose de radiação que o cara está tendo diariamente, para saber se essa dose não está muito alta, não está acima do permitido, tá bom? Então, o monitoramento desse tipo de risco físico é importantíssimo, tá bom? Tanto o monitoramento dele, quanto as atividades de prevenção, as utilizações de aventais de chumbo, caso o cara for precisar se expor, ficar atrás das paredes, ficar atrás dos biombos de chumbo, tá bom? Tudo isso vai fazer com que o raio-x bata e volte, tá? E também, óbvio, fazer esse monitoramento através das doses de radiação, tá bom? Então, esse é um tipo de risco físico muito sério, muito grave e que é muito comum, tá bom? O outro tipo de radiação que existe, que é o nosso último tipo de risco físico que nós vamos abordar aqui, são as radiações. Lembra só, primeiro, radiação ionizante, agora eu tenho radiações
não ionizantes, beleza? Então, o que é uma radiação não ionizante? É uma radiação que ela não tem o potencial de ionização, certo? Ou seja, ela não ioniza as nossas células, ela não... Pode até ser que ela gere câncer, dependendo da exposição, dependendo da pessoa e da suscetibilidade dela. Mas ela não vai ter esse potencial de ionização das células, tá bom? O que seriam essas radiações não ionizantes? Elas também são muito comuns, certo? Principalmente nas pessoas que trabalham, por exemplo, com maçaricos, com soldagem, tá? Pessoas que trabalham com radiações infravermelho, ultravioleta, para, por exemplo, desinfecções e outras coisas do gênero. Tá? Então, são basicamente algumas ondas, né? Alguns tipos de radiações, que seriam radiações ultravioleta, radiações infravermelho e radiações micro-ondas. Tá bom? Então, as pessoas que trabalham com esse tipo de radiação, elas devem estar paramentadas, ou seja, equipadas com equipamentos de proteção individual ou até mesmo por trás de outros tipos de barreiras, assim como as barreiras de radiação ionizante, que impeçam a passagem dessas ondas, dessas radiações, seja elas ultravioleta, micro-ondas ou infravermelho, tá? Por exemplo, pessoa que trabalha com soldagem, tá? Que é exposta basicamente a radiações infravermelho, beleza? Esse pessoal que trabalha com soldagem e maçarico, que são os mais comuns na parte de radiação ionizante, tá? É importante que eles estejam todo paramentado quanto a isso, né? Você está usando aquelas face shields não aquela do coronavírus, tá? Mas face shields para aquelas máscaras de solda, você já deve ter visto, que é fácil pretona só com um negocinho de fora assim, tá? A máscara de soldagem é para estar com aventais de raspa, tá? Que é um tipo de material, luvas de raspa, mangotes de raspa, tudo isso aqui para evitar que a radiação chegue no corpo do trabalhador. Beleza? Porque essas radiações radiações infravermelho, que são geradas em alguns processos de soldagem e maçaricagem, certo? Eles são potencialmente insalubres, tá bom? Então a pessoa precisa estar paramentada, equipada, ou como eu falei para vocês, podemos estar sim atrás de algum biombo, algum tipo de parede ou barreira que seja, que evite, né, o contato do trabalhador com aquelas luzes, aquelas radiações, digamos assim. No caso da luz ultravioleta, por exemplo, das radiações ultravioletas, você vai ter sim alguns vidros onde você, num processo de desinfecção, o trabalhador fica longe do processo de desinfecção em si, com o jogar das ondas ultravioletas sobre o que está sendo desinfectado, tá bom? Beleza? Pessoal, esses são os outros 6 agentes de risco físico que existem no nosso escopo de agentes físicos, tá certo? Vou passar uma matéria para vocês falando também sobre esses agentes para dar uma complementada, mas basicamente é isso que a gente tinha para falar sobre agentes físicos. Valeu!